Sou Rafael Câmara, conselheiro federal de medicina pelo Rio de Janeiro, relator da resolução do CFM que proibiu matar bebês acima de 22 semanas e que foi o ponto inicial de toda essa discussão sobre o aborto no Brasil, quando o Supremo Tribunal Federal suspendeu nossa resolução. Então é importante aqui, após essa semana de horrores, em que a mídia, de forma absolutamente irresponsável, inventou diversas mentiras, não só sobre a resolução, mas principalmente sobre o PL 904. E é importante aqui nós esclarecermos essas questões. Primeiro que a resolução do Conselho Federal de Medicina, ela simplesmente proíbe médicos de matar bebês acima de 22 semanas. Ela em nada interfere com a mulher, muito menos o CFM tem qualquer direito de proibir ou de prender qualquer mulher, e jamais nós, defensores da vida, das mulheres, das crianças, faremos isso. Se o médico não faz, não vai haver aborto, estaria resolvido o problema, se não tivesse havido a suspensão. Os parlamentares, inclusive foi isso o argumento que o ministro Alexandre de Moraes usou, que o Conselho Federal de Medicina não tem poder de regulamentar, de fazer leis, e nós não fizemos leis, nós simplesmente regulamentamos a atividade médica e nós estamos convictos que nós não fizemos nada de errado, inclusive o ministro André Mendonça concordou com esse ponto. Os parlamentares, então, já que o CFM não pode, nós vamos fazer. E foi criado, então, o PL 904, que passou no regime de urgência. E imediatamente a mídia, defensora do aborto, fez o que melhor sabe fazer: mentir e taxar e apelidar. PL do estuprador, PL da gravidez infantil. Então vamos aqui agora falar um pouquinho sobre isso. Não é PL do estuprador. Tem alguns problemas? Com certeza tem. Na verdade, ao meu ver, a melhor das soluções seria voltar a valer a resolução do Conselho Federal de Medicina. Nós evitaríamos matar bebês acima de 22 semanas e o problema estaria resolvido e jamais iria se prender mulheres, podendo chegar até 20 anos de cadeia. Então essa é a melhor das soluções. Mas, enquanto isso, os parlamentares eles têm que agir. Então vamos colocar um pouco de luz. Agora, segunda-feira, no Senado Federal, dia 17, às 9 horas, vai haver uma audiência pública chamada pelo senador Girão para diversos especialistas debaterem sobre o tema. Eu e o presidente do CFM, Dr. José Irangalo, estaremos lá abrindo os debates, explicando a resolução, explicando a posição do Conselho Federal de Medicina. Mas a primeira questão é, em hipótese alguma, o PL, ele defende estuprador. Aliás, quem defende estuprador é quem é a favor do aborto. Eu, enquanto secretário nacional de atenção primária do governo Bolsonaro, é importante dizer que nós fizemos a portaria que mandava notificar estupro para prender estuprador. O que foi que a ministra Nízia fez no primeiro momento do seu mandato no Ministério da Saúde? Revogou a portaria. Por quê? Porque não quer prender estuprador. Então, não é verdade. Quem é que defende não ter boletim de ocorrência para casos de estupro para poder fazer o aborto? É quem defende o aborto. Nós defendemos o boletim de ocorrência. E por que eles fazem isso? Porque sabem que alguns casos, na verdade, não foram estupros. Simplesmente a pessoa quer fazer o seu aborto sem maiores consequências. Então, isso é extremamente importante da gente avaliar. Segundo, é que a técnica de assistolia fetal ou feticídio é uma técnica mórbida, cruel, que mata bebê com injeção de cloreto de potássio no coração, bebês de 8, 9 meses. Disseram que não se mata bebês de 8, 9 meses. Mata sim, porque o Código Penal ele autoriza, mata. Pode ser mais raro do que matar bebês de 5 meses, mas mata. Então é importante a gente deixar claro, o parlamento ele tem que fazer alguma coisa, já que a nossa resolução ela foi suspensa. A solução, ao meu ver, para resolver esse problema no Brasil e não ter que levar mulheres por 20 anos na cadeia, que eu pessoalmente não concordo com isso, mas eu não sou parlamentar, é voltar a valer a resolução do Supremo Tribunal Federal. Aí você vai resolver todo o problema. Existem outras questões também no PL 904, que às vezes não deixa exatamente claro que o médico que queira salvar o bebê, caso aquele bebê morra durante a indução de parto, no caso de pré-eclâmpsia, hipertensão grave, por exemplo, o médico pode ficar com medo de fazer aquele procedimento para salvar a mãe. E aí, nesse caso, isso poderia ser algo prejudicial. Então, é fundamental, neste momento, que as pessoas se unam. O nosso foco é evitar a morte de bebês acima de 5 meses. É isso que une todos os problemas do Brasil e a população brasileira. Que se soubesse, se a mídia deixasse a gente explicar o que é o procedimento de assistolia fetal, eu tenho certeza que 99,9% da população iria ser contra esse procedimento para matar bebês acima de 22 semanas. O problema é que em nenhum momento, nenhuma mídia nos deixa falar ao vivo
O que eles fazem no máximo é fazer entrevistas gravadas que depois eles editam e não colocam o que a gente realmente quer passar. Então eu convido a todos para assistir no Senado Federal, dia 17, às 9 horas, uma discussão ampla sobre a sistolia fetal, que obviamente também o PL 1904 ele será tratado. E por último, quanto à questão de... Sempre falam que a mulher vai ficar presa 20 anos. Isso não é verdade, porque as próprias pessoas que defendem o aborto, o que elas dizem? Elas dizem que essas situações que passam de 22 semanas, o que não é verdade, mas elas dizem que é só em crianças que estão presas em casa ou em adolescentes. Então o próprio Código Penal diz que abaixo de 12 anos a pessoa é inimputável. Então ninguém vai preso. Se é somente criança, ninguém vai preso. É inimputável. E adolescentes abaixo de 18 anos, a pena máxima é de 3 anos de prisão e ninguém também vai cumprir essa pena, porque no próprio PL 904 tem uma parte lá que diz que o juiz pode provocar o perdão judicial. Então vamos parar de mentiras, vamos fazer um debate qualificado. O PL 904 tem problemas sim, que podem ser corrigidos com boa vontade dos parlamentares, com a discussão com a sociedade, mas de forma alguma as mentiras que estão querendo dizer que é PL do estuprador ou da gravidez infantil. Inclusive, dizer que no nosso governo, na nossa gestão como secretário, o Brasil atingiu a menor taxa de gravidez infantil da história. E o que é que os defensores do aborto me taxaram? Me taxaram de que eu era o secretário que defendia a abstinência sexual. Só não falaram que eu defendia a abstinência sexual de crianças e adolescentes. Que criança e adolescente não tem que ter relação sexual. E, aliás, quem defende de não denunciar o estupro em situações abaixo de 14 anos, quando elas dizem que é consensual, porque não existe relação sexual abaixo de 14 anos consensual, é quem defende o aborto. Não somos nós. Abaixo de 14 anos tudo é estupro.